Bom dia, meus irmãos. Vamos compartilhar a palavra de Deus agora. Convido você a abrir a Escritura Sagrada lá em Tiago, capítulo 2, versos de 14 a 26. Essa semana nós lançamos a campanha para a aquisição dos galpões lá. Eu fui elogiado por uns e muito criticado por outros. E a campanha é para a gente arrecadar 42 milhões, que é o preço que o homem está pedindo. Nós não negociamos ainda, mas tem que comprar cadeira, telão, não é isso? Ventilador. Mas eu creio que Deus pode nos dar. Ele pode levantar uma pessoa, fazer o cheque e pagar. Mas o que me emociona são as pessoas pobres. Por isso que a gente lançou a campanha 42,77. Teve um irmão que depositou R$ 7,77. Eu falei, louvado seja Deus. Teve um gaiato que colocou 777,77. Eu falei, esse é crente. Então, nós já chegamos a 128 mil. Você vai fazendo a conta. Tem o impostômetro, vai ter o ofertômetro. Só que vai ser decrescente, tá? Você tem fé para isso ou não? Também eu terminei minha declaração de imposto de renda essa semana. Vou publicar. Eu só tenho 2 patrimônios, 35 anos de ministério. O apartamento que eu moro e agora é um apartamento que eu comprei com a ajuda do meu pai. Eu tenho um grande investimento no Tesouro Nacional, R$ 4.000, para sacar de 2025. Eu já tentei sacar antes, por causa da necessidade, mas não consegui. E vou pagar esse ano R$ 7.000 de imposto de renda. Se você quiser ajudar, me procure na saída. Tá certo? Que eu parcelei em 8 vezes. Não tenho patrimônio nenhum. Não tenho casa em Miami. Nem jet ski. Porque nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Eu não conheço nenhum pastor vocacionado por Deus que morreu rico. Agora também não conheço nenhum que morreu desamparado. Amém? Graças a Deus, alguns anos atrás, eu nem pedi. Foi o Hospital Samaritano doou para a gente umas covas aqui no cemitério. Eu quis vender aqui, mas ninguém quis comprar. Então, pelo menos já estou garantido. Vocês não vão ter trabalho. Faz um culto bonito, canta um hino aí, o pastor morreu, mas está enterrado aqui no nosso cemitério dos protestantes, né? Mas vamos falar sobre fé. E Tiago vai falar sobre fé morta. E ele diz, a fé sem obras é morta. Meus irmãos, então ele está se dirigindo para os crentes. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque.
vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a fé morta. A fé morta. A doutrina bíblica da fé, ela é uma das mais importantes e significativas para a vida do cristão. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que nós, justificados pela fé, vamos viver pela fé. A fé, ela é a moeda do mundo espiritual. Tudo que fazemos sem fé, diz Paulo, é pecado. Nós temos que fazer tudo pela fé. Mas o que é a fé? Gilberto Gil canta: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá. O que é fé? A grande escritora cearense, ela diz: a grande inveja que eu tenho dos crentes é que eles têm fé, e eu não consigo ter fé. Morreu sem fé. A Bíblia vai nos ensinar que a fé é um presente de Deus. Eu naturalmente não tenho fé, porque eu estou morto nos meus delitos e pecados. Por isso que a Bíblia fala que quando eu sou regenerado, eu sou convertido por Deus, Ele, juntamente com a conversão, Ele me dá a fé. A fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação. Luiz Berkoff, no seu compêndio de teologia sistemática, ele define que a fé salvadora é uma convicção produzida pelo Espírito Santo no coração quanto à veracidade do Evangelho e uma segurança, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo Jesus. A fé, ela tem 3 elementos. Ela tem um elemento intelectual, porque a fé vem pelo ouvir. A fé tem um elemento emocional. Ela é a suprema emoção, como diz William James no seu compêndio de psicologia religiosa. Pela fé nós nos emocionamos, mas não é uma emoção vazia, é uma emoção fundada na convicção. Mas o terceiro elemento da fé é a volição, é a vontade. Eu creio, eu sinto, eu faço. Eu creio, eu me emociono, eu obedeço. Mas, meus amados irmãos, Tiago, que é um dos apóstolos mais práticos, ele tenta combater, porque ele olha para a igreja e ele começa a observar que há muitos crentes na igreja que têm uma fé o quê? Morta. E ele então vai nos apresentar aqui 6 características dessa fé que ele chama de morta. Morta. O que é a fé morta? É aquela que reside apenas na mente. Trata-se de uma fé falsa, que está presente no intelecto. É aquela fé que diz: Senhor, Senhor, mas não faz o que Deus o quê? Obedece. É a confissão de fé vazia, incoerente. Você professa com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus.
Primeira característica, eu queria que você observasse aí no versículo 14. Versículo 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? A pergunta dele, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Preste atenção, irmãos. A primeira característica da fé morta é que ela é ineficiente para a salvação. Então você pode ter convicções teológicas, você pode ter conceitos teológicos, você pode ter na sua mente todo o conteúdo sistemático do pensamento teológico, você pode ser um escriba, um especialista em escritura sagrada, mas se você não tiver a fé verdadeira, todo esse conhecimento que você tem não serve para salvá-lo. Por favor, vamos lá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5. No versículo 1 ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? Nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também o ama ao que dele é nascido. E veja no versículo 4 e 5, vamos ler juntos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então veja bem, se você tem uma fé verdadeira, você tem uma fé salvadora. Se você tem uma fé morta, cheia de conceitos e de convicções e de ensinos e de religiosidade, você não está salvo. A fé morta, ela é ineficiente para a nossa salvação. Tiago pergunta: que proveito? Que proveito? Mas em segundo lugar, Tiago vai nos mostrar uma segunda característica dessa fé morta. Veja nos versos 15 em diante, por favor. De 15 a 17, ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A segunda característica da fé morta é que ela é improdutiva do ponto de vista de gerar amor e generosidade. Isso é um assunto muito sério. Veja que Tiago, ele traz o conceito de fé, o conceito teológico de fé, para a vida prática. Se um irmão seu estiver passando necessidade, e você como um bom crente, assim, bem, você diz: eu vou orar por você. Resolve o problema do cara? Veja o que está lá em 1 João. 1 João 3, 17 e 18. 1 João 3, 17 e 18. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? O que é que diz? Ora. Passa. Filhinhos. E de verdade. Vocês conhecem gente assim? Você é assim? As pessoas estão necessitadas. Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que nasceu de novo, você é uma pessoa que ajuda. O que eu acho interessante, irmãos, é que
as pessoas que têm fé morta são os mais que cobram generosidade dos outros. Sabia disso? Tem um pessoal que vem aqui buscar a cesta básica, e eles vêm pegar a cesta básica, eu não falo nada, porque eu sou uma pessoa que tem um domínio próprio. Mas o cara vem para fazer oferta com o chapéu dos outros. Ele não mete a mão no bolso dele. Ele gosta de fazer um dos outros. Isso é muito interessante, porque toda pessoa que tem fé verdadeira é uma pessoa que gosta de generosidade, que gosta de ajudar, que gosta de compartilhar, que tem empatia com o problema do outro, com a necessidade do outro, que se incomoda com o outro. Eu chorei quando eu vi aquele negócio lá no sertão da Paraíba, as crianças tomando banho de chuveiro pela primeira vez. E eu cheguei em casa, eu fui tomar banho, tem água quente e água fria. Eu comecei a chorar debaixo do chuveiro. Meu irmão, se você é de Deus, se você é de Cristo, se você tem a fé verdadeira, o seu coração é cheio, deve ser cheio de compaixão, de generosidade. Terceira característica da fé morta: ela é incapaz de produzir salvação, ela é improdutiva do ponto de vista da ação social, da generosidade, ela é imperceptível. Tiago diz no verso 18, vamos ler juntos aí, Tiago 2,18, o que ele diz? Eu fico pensando isso aqui numa discussão na internet. Um calvinista, um arminiano, né? Que está na moda. Mostra-me a tua fé. Não, eu mostro. Porque hoje fé está no campo da discussão. E o que Tiago está dizendo aqui é que a fé tem que estar no campo da percepção. Eu tenho que olhar para você e ver que você tem o quê? Fé. Mostra-me a tua fé. Lembra daquele cara que lá nas cataratas do Niágara, ele botou uma corda e passou de bicicleta? Ele sozinho, todo mundo aplaudiu. Aí ele falou, quem topa ir comigo? Ninguém foi. Então é um tipo de fé que gosta de assistir. Nós viemos aqui hoje para ver grandes milagres. Não, se você tem a fé verdadeira, você não veio para assistir, você veio para ser usado por Deus como um painel. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O conceito de obras na Bíblia está estritamente ligado à salvação. Preste atenção no que eu vou dizer. Nenhuma obra praticada pela natureza humana sem conversão é vista por Deus como boa obra. Boa obra para Deus só é aquela que é consequência da salvação de Deus na vida da pessoa. Do ponto de vista de generosidade, de ação social, de marketing social, todo mundo faz. Mas isso não tem valor nenhum diante de Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías 64, versículo 6. Põe na tela para a gente recitar esse versículo. O que o profeta diz sobre as nossas boas obras produzidas pela nossa natureza morta? Em outras palavras, veja o que a Bíblia está colocando para a gente entender, porque todo mundo faz boas obras, espírita faz boa obra, ateu faz boa obra no sentido humano, mas para Deus, boa obra é somente aquela que procede de um coração transformado. O que diz aí? Mas todos nós
somos como imundo. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. O trapo da imundícia é um absorvente feminino depois de usado. Chequei vocês, mas é isso mesmo. Serve para alguma coisa? Não. Então veja bem, se eu quero mostrar que tenho fé, se eu quero mostrar que eu sou crente verdadeiro, isso vai refletir através das boas obras. Boas obras são apenas aquelas que Deus ordena em sua palavra. Veja lá em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a Bíblia diz, no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém o quê? Veja bem, as obras humanas, quando elas não são feitas em Deus, elas produzem o quê? A glória humana. Nós não somos salvos pelas obras, mas depois de salvos pela fé, diz o versículo 10, o que é que diz aí? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as quais Deus de antemão preparou para que? Coisa linda. Nós somos criados por Deus em Cristo para as boas obras. Então, se na sua vida, se na vida de um crente não existe boas obras, é porque não é convertido. Ele não é transformado. E tem uma coisa: aquilo que a mão direita fizer, a esquerda o que não? Não toque trombeta quando você fizer uma boa obra, tá? Tem gente que diz, eu não queria falar não, mas olha, ajudei muito essa pessoa. E na igreja eu ajudei muito, e o desgramado está falando mal de mim. Aprenda uma coisa, todo mundo que você ajudar vai falar mal de você. Por isso que a Bíblia diz, não canseis de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Nós já ajudamos muita gente, muitos pastores, muitas igrejas, e o povo ainda fala mal da gente. Aí eu entrego essa alma para Satanás, para Deus cuidar dela, como diz. Porque o pior pecado que existe é o pecado da ingratidão. Se você foi ajudado por alguém, se você foi abençoado, porque ninguém sobe na vida sozinho, que você tenha gratidão. Gratidão no seu coração. Agradeça, seja grato àquelas pessoas que lhe ajudaram na vida. Então, a fé morta, ela é imperceptível. Mas uma quarta característica da fé morta é que ela é demoníaca. Veja, por favor, 2,19. Vamos ler juntos aí? 2,19, o que diz? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, e o quê? Então veja bem, os demônios têm dois, eles creem, eles têm convicção, o elemento, e eles o quê? Tremem. A fé demoníaca, ela é emocional. Os demônios, eles não são ateus e não são agnósticos. No ministério de Jesus, quando os demônios, eles se encontravam com Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles confessaram o nome de Jesus, eles criam no lugar do castigo eterno, e eles reconheciam Jesus como juiz. Significa que os demônios, eles são o quê? Ortodoxos.
Raul Seixas tinha uma música que dizia: eu nasci há 5.000 anos, 10.000 anos atrás. Vocês estão sabendo, né? Os demônios sabem tudo de teologia. Os demônios estavam na queda do homem. Os demônios estavam quando Deus chamou Abraão. Estava ou não estava? Os demônios estavam durante o ministério de Jesus, durante a crucificação de Jesus, ressurreição de Jesus. Não existe ninguém que conheça mais de história da igreja do que os demônios. Os demônios estavam no sínodo de Calcedônia, Niceia, Constantinopla. Os demônios foram testemunhas da reforma protestante, século XVI. Ó, os demônios lá. Sproul diz que se os demônios fizessem hoje uma avaliação para entrar num curso de doutorado em teologia, seria aprovado. Sabe tudo. Ninguém conhece mais a Bíblia do que Satanás. Satanás estava quando o cano foi fechado. Satanás levantou homens dentro da igreja para fazer e produzir heresias contra a palavra, contra a pessoa de Jesus Cristo. E os demônios, eles o quê? Creem. Mas não só creem, eles o quê? Tremem. Então, se a sua fé é uma fé morta, você está abaixo dos demônios. E é muito interessante, meus amados irmãos, porque prolifera no nosso meio. Você já notou que com as redes sociais, todo mundo sabe tudo, e todo mundo quer reconhecimento, visibilidade, todo mundo quer. Eu fico impressionado porque inventaram, não fui eu que inventei, porque tem um pessoal que cuida do meu Instagram, um negócio de caixinha de pergunta, mas é cada pergunta. Eu não sei se o pessoal faz de gozação, é porque é burrice mesmo. Porque são coisas que estão tão simples, tão claras na Bíblia. E você observa que as pessoas então não têm o mínimo de evidência de conversão de alguém que está lendo a Bíblia, orando. A lógica do pensamento de Tiago é que se uma pessoa tem apenas conhecimento intelectual de Deus, está numa condição pior do que as dos demônios que creem e tremem. Tiago 2,20, a quinta característica da fé morta. 2,20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? A palavra inoperante aqui no grego, a palavra agros, significa ocioso ou desocupado. Em outras palavras, a fé sem obras não salva, não tem proveito, está morta e é inútil. Porque o grande propósito da fé é justamente nos salvar, é nos justificar diante de Deus. E ele vai usar dois exemplos aí, o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Abraão foi justificado pela fé operosa. Veja aí 2:21, 23, ele vai colocar: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava, juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e por isso foi imputado por justiça. Foi chamado ele o quê? Amigo de Deus. Então a verdadeira fé, ela pressupõe obediência. A verdadeira fé vem acompanhado de atos que revelam a presença dessa fé, a vitalidade dessa fé. E Paulo chama a operosidade da vossa fé.
Mas ele usou Abraão, um homem rico. Mas ele usa também a figura de Raabe. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, fez partir por outro caminho? Veja a comparação que ele usa. Quem era Abraão e quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. E ela foi salva pela fé. E como é que evidencia essa fé? É justamente no correr o risco de proteger o povo de Deus, no colocar o fio de escarlate na janela, para que quando Josué fosse destruir, a sua casa fosse preservada. Ela creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Só que essa fé, ela se evidencia através da obediência. Da obediência. Mas eu quero concluir, irmãos. Usando o que Tiago termina, porque ele termina de uma forma sutil. Veja no versículo 26, o que é que diz aí? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago está dizendo aqui que a fé morta ela é incompleta. Ele usa a figura do ser humano, que somente é completo ou vivo quando ele tem corpo e quando ele tem o quê? Respiração, alma. Veja a simplicidade do argumento, mas a profundidade do argumento. Ele diz que a verdadeira fé somente é completa quando une confissão com produção. Pergunto para você, com tanto tempo que você tem, ou com pouco tempo que você tem de crente, a sua fé é uma fé viva? A sua fé é uma fé operosa? Você vive pela fé? Nós queremos ser uma igreja conhecida pela sua fé. Sua fé. As pessoas hoje estão muito preocupadas com a nossa confissão de fé, não é assim? Eu respondi para um tonto, ele perguntou, a igreja presbiteriana de Pinheiros abandonou a confissão presbiteriana? Eu falei, quem disse isso, cara? Eu nem sei o que eles chamam de confissão presbiteriana. Vocês acham que nós somos presbiterianos? Nós abandonamos a fé aqui? A gente prega heresia aqui? A gente prega a palavra, tudo aqui é na Bíblia. Agora a gente gosta de pobre. A gente faz a teologia de Robin Hood. Tira de quem tem para dar para quem não tem. Você está mais pobre por causa disso? Tem 26 anos que eu estou aqui. O povo aqui só cresce. Só é abençoado. Até no peso. Porque peso é excesso de bênção. Então vamos viver pela fé. A fé corre risco. Depois que eu soltei a campanha dos 42 milhões, eu disse, Arival, o que você fez? Oh, meu Deus do céu. O que vão falar, rapaz, de você? Aí, um irmão disse, não, pastor, fica tranquilo. Se for de Deus, vai acontecer. É assim, Alain? Se for de Deus, vai acontecer. Desafio você a ler Romanos 11 essa semana. Os heróis da fé. Porque a fé é que transforma a igreja, que transforma o crente num herói. Mas ele não é herói do pecado. Ele não é herói da soberba, da vaidade. Ele não é herói do dinheiro. Ele é um herói da fé. E eu acho lindo quando, ao descrever a galeria dos heróis da fé, Deus diz assim, e Deus não tem vergonha de dizer que é Deus dele. Já pensou nisso?
Que Deus não tenha vergonha de dizer que a igreja de Pinheiros é uma igreja que vive pela fé. E nós avançamos pela fé. Amém?